Historicamente, o primeiro ponto de pregação da Congregação Iamada 1 foi consagrado no dia 30 de janeiro de 1985 pelo presbítero Raimundo Maciel, o qual foi titulado o primeiro dirigente da igreja. Ele construiu o primeiro templo, que era na época apenas de madeira e alvenaria. O terreno foi comprado de uma família japonesa e neste local também funcionava uma escola que tempos depois foi desativada. O primeiro templo foi construído na passagem Santo Antônio, número 88, no bairro do Bengui, em Belém do Pará, e oficialmente inaugurado pelo pastor Firmino Gouveia, presidente da Assembleia de Deus em Belém, e foi justamente aqui que haveria de nascer uma grande obra pentecostal. Nesse período, havia no templo aproximadamente 30 irmãos que, cheios do Espírito Santo, adoravam a Deus incessantemente. O primeiro círculo de oração foi criado com pelo menos 6 mulheres, tendo como presidente a irmã Maria de Belém, Bahia dos Santos. A primeira zeladora da Congregação Iamada foi a irmã Fátima Menezes, que após 5 anos tornou-se primeira secretária do Círculo de Oração. A segunda presidente do Círculo de Oração foi a irmã Justina, que já dorme no Senhor. E a primeira regente do coral foi representada pela irmã Etelvina. No ano de 1995, o pastor Raimundo Vidal assumiu a dirigência da Congregação Iamada, onde ficara por apenas 1 ano após a saída do pastor Raimundo Maciel. O terceiro dirigente foi o diácono Raimundo Martins, o qual desenvolveu um importante trabalho na obra do Senhor neste lugar. Em 1998, o pastor Raimundo Vidal retorna à Congregação Iamada, agora como pastor do distrito, auxiliando na obra missionária com aproximadamente 100 pessoas entre membros e congregados. O superintendente do bairro do Bengui era o pastor Oséias, e o pastor Vidal era o responsável por coordenar 6 igrejas no Bengui. Como os trabalhos eram intensos, houve a necessidade de se designar outro missionário para dar continuidade. Por convite do pastor Vidal e pela ordenança do Espírito Santo, a irmã Gleide foi anunciada para fazer parte da congregação e auxiliar o trabalho missionário. Na época em questão, as mulheres tinham pouco espaço para atuarem como missionárias ou fazerem parte da dirigência de um templo. No entanto, a irmã Gleide tomou posse do cargo e passou a liderar com competência e afinco as suas funções na igreja, sendo a primeira mulher a ser dirigente da Congregação Iamada. A missionária Gleide destaca sua trajetória na Congregação Iamada como uma experiência gloriosa, onde permanecera por 2 anos e 6 meses. As mudanças implementadas foram consideradas um marco importante para que a igreja se tornasse uma referência para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em maio de 2002, durante a gestão do pastor Francisco Nascimento, foi apresentado como dirigente o irmão Ivan Hermes, no qual permaneceu como tal até o mês de fevereiro de 2003. Em 2004, o pastor Georlando Alexandre Azarias assumiu a congregação como dirigente, onde permaneceu entre os meses de março até setembro do mesmo ano. No ano de 2006, a coordenação do distrito era representada pelo pastor Francisco Nascimento. Neste período, foi intitulado como pastor do Templo da Iamada 1, o pastor Ivan Hermes, que após ter sido nomeado dirigente, retornara a esta casa em maio do mesmo ano, substituindo o pastor João Araújo para cumprir o que lhe fora ordenado por Deus. Em 2015, o pastorado na Congregação Iamada continua sendo representado pelo pastor Ivan Hermes, quando o mesmo completará 9 anos de ministério na Congregação Iamada. Quando aqui chegara, havia aproximadamente 75 membros. Hoje, a igreja tem em torno de 150 pessoas, entre membros e congregados. Os cargos de secretaria estão sendo representados pela missionária Regina Hermes e Dulce Moraes. A tesouraria da igreja está sendo representada
representada pelas irmãs Miriam Monteiro e Noemi Sargem. A coordenação da missão infantil está sendo representada pelas irmãs Elisete Santos e Simone Borges. A coordenação dos jovens está sendo representada pelo irmão Benedito Júnior e a sua esposa Samara Pinheiro. A coordenação da Escola Bíblica Dominical está sendo representada pelos evangelistas Leon Santos, Valberson Pacheco e o diácono Irã Vieira. Entre todos os que dirigiram a congregação Yamada estão o pastor Raimundo Maciel, o pastor Raimundo Vidal, a missionária Gleide, pastor Benedito Miranda, o pastor Duvalino, o pastor Zequinha, pastor Leonardo, Agemiro Miranda, Adalberto, Antônio Pereira, Raimundo Martins, Espaminonda Júlio, Enoque, Expedito, Paulo Miranda, Raimundo Barbosa, Pedro Paulo Caetano, Jair Luz, pastor João Araújo, Adelino, Francisco Raiol, Georlando Azarias, pastor Francisco Nascimento, Adriano Carvalho e pastor Ivan Hermes. Passado 30 anos, Deus nos concede a honra de ser a geração que vive e celebra o 30º aniversário da congregação Templo Passagem Santo Antônio e Yamada 1. Por isso, é com imensa alegria e felicidade em nossos corações que dedicamos o presente documento que apresenta não apenas a história de nossa igreja, mas também a trajetória das pessoas que dedicaram suas vidas em prol da obra do Senhor. Amém.